Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal Palavra Viva. Neste exato momento, onde nós vamos meditar na Palavra de Deus, eu quero, desde já, te convidar para juntos abrirmos a Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, e o versículo de número 1, que diz assim a expressão bíblica: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vemos que o texto lhe discorre a respeito das determinantes do tempo. O sábio Salomão, quando ele escreve o capítulo de número 3 e o versículo de número 1, propriamente dito, nós passamos a entender que Salomão, ele entende que todas as coisas para acontecer deve respeitar o seu tempo oportuno para que venha a acontecer. Mas entendemos também que o tempo, ele foi criado por Deus. Deus criou o tempo e Deus também, ele trabalha em parceria com o tempo. E fazendo essa junção de Deus e o tempo, nós também entendemos que Deus, ele se comunica com os homens através do tempo, provando isso que, se nós formos analisar algumas passagens bíblicas, nós vamos entender que Deus sempre se comunicou com os homens através do tempo, para que ele pudesse manifestar a sua soberania, a sua divindade, e os homens também pudessem compreender a respeito do tempo e que Deus, ele trabalha através do tempo para se manifestar aos mesmos. Vamos falar sobre alguns pontos do tempo em que Deus, ele pode se utilizar para se comunicar com o homem, ou com sua natureza, com sua criatura e com tudo que ele criou. Gênesis capítulo de número 1, Deus trabalha no tempo. Entendemos que a partir de Gênesis capítulo de número 1 e o versículo de número 1 em diante, nós vamos ver que Deus, ele não criou o mundo e o universo em um só momento, mas Deus esperou o tempo oportuno para que as coisas viessem a ser criadas. Em Gênesis capítulo de número 1 e o versículo 2, vemos que Deus, ele agora cria a luz. No primeiro dia Deus cria a luz, faz separação entre luz e trevas. No segundo dia, Deus começa agora a fazer o restante do seu trabalho, fazendo com que os homens, quando viessem a ser gerado, ser criado, melhor dizendo, por Deus, pudessem entender que as coisas que foram criadas esperaram o seu tempo. E Deus, ele criou todas as coisas de acordo com o seu tempo. Então, a partir deste momento, nós já começamos a entender que para todas as coisas acontecer antes dos projetos de Deus acontecer na vida do homem, é necessário que o homem entenda que tem que haver um trabalhar de Deus de forma manifestadora, para que o homem possa compreender que Deus, ele se manifesta através do tempo. Através do tempo também, Deus usa o tempo para o aperfeiçoamento de uma promessa na vida do homem. Deus, ele usa o tempo para o aperfeiçoamento de uma promessa na vida de um homem. Gênesis, capítulo de número 21 e o versículo 1 e 2. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 21 e o versículo 1 e 2. Nos diz assim:
E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Vemos que Deus agora usa o tempo como uma ferramenta para o cumprimento de uma promessa na vida de Abraão. E por que também nós não podemos falar que Deus usa o tempo para cumprir as suas promessas na vida do crente ou na vida de alguém? É necessário nós compreendermos que antes, voltando a dizer, que antes de vir um cumprimento de uma promessa ao seu tempo, ao tempo de Deus, na vida do homem, é necessário haver um trabalhar antes, para que venha preparar o ambiente, para que Deus ele venha cumprir a sua promessa na vida do homem. Entendemos que todo aquele que espera em Deus, certamente Deus irá trabalhar no tempo para cumprir a sua promessa, como cumpriu na vida de Abraão. Abraão esperou em Deus e Deus cumpriu na vida de Abraão ao seu tempo determinado, que a promessa chegou à conclusão e a vida de Abraão foi completa por devido ao cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão ao seu tempo. Entendemos também que Deus usa o tempo para provar o seu povo. Gênesis, capítulo de número 15 e o versículo de número 13. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Gênesis, capítulo de número 15 e o versículo de número 13. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-á e afligi-lá-lo-ão 400 anos. E vemos aqui que Deus ele fala com Abraão que Deus iria provar o seu povo por intermédio de um tempo. E este tempo está escrito aqui no capítulo de número 13. Vemos que Deus ele fala com Abraão e diz que saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servilhar-lo-ão e serão afligidos por 400 anos. Vemos que Deus, dentro destes 400 anos, que o povo, os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão, estava no Egito, foi um trabalhar de Deus, de um aperfeiçoamento para um grande momento que Deus estava preparando. Talvez a gente não entende porque nós estamos passando por um momento que nós achamos que o tempo já está estourado, que o tempo já está acima das nossas limitações. Mas Deus está sempre preparando ao seu tempo algo maior. E o que é interessante é que dentro deste trabalhar de Deus, desses 400 anos, foi um trabalhar de estrutura espiritual para que o seu povo pudesse atravessar todo o deserto e chegar até a terra prometida. Muitas vezes nós não entendemos um afligimento, muitas vezes nós não entendemos porque tanta aprovação na nossa vida, mas é simplesmente, meu amado, simplesmente, minha amada, é porque Deus está estruturando espiritualmente a sua vida, porque certamente haverá uma jornada muito extensa para que você chegue a determinada promessa, que é o céu que Deus determinou para a sua vida. Então, respeite o tempo da provação de Deus. Não queira passar o tempo da provação de Deus, nem passar por etapas da provação de Deus. Respeite, porque Deus certamente neste período, Ele está trabalhando na tua vida. Não só apenas Deus usa o tempo
para provar o seu povo, mas também Deus usa o tempo para a chegada de Jesus. Gálatas, capítulo de número 4 e o versículo de número 4. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Gálatas, capítulo de número 4 e o versículo de número 4. Carta de Paulo aos Gálatas, 4 e 4. Nos diz assim a palavra: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. O objetivo: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Entendemos que Deus, antes de enviar Jesus, Ele preparou também o momento para a chegada de Jesus. Foi um momento de muito sofrimento para Israel. Foi um momento de muita perseguição espiritual e castigo para Israel. Mas isso não significa que Deus não estava preparando um cenário para a chegada de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa neste momento, que este sofrimento, talvez que você esteja passando, talvez você esteja passando por muitas dificuldades, talvez você esteja passando por problemas espirituais, por privações espirituais, por privações físicas, por privações psicológicas, problemas familiares, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida neste momento. Este período que você está passando é porque Deus está preparando uma plenitude, Deus está preparando um plenário para a chegada de Jesus na sua vida. Não desista, continue persistindo, continue abraçado com a promessa, porque o povo de Israel tinha uma promessa, e essa promessa foi o que sustentou o povo de Israel até a chegada de Jesus. Deus está dizendo para você, neste momento, a promessa está de pé. Se abrace com a promessa e creia que Deus está preparando o momento, o tempo para a chegada de Jesus. A chegada de Jesus para o seu povo foi a solução para todos os problemas, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito material. Jesus supriu todas as necessidades físicas do seu povo. Jesus supriu todas as necessidades espirituais do seu povo. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus salvou, Jesus multiplicou pães, Jesus multiplicou peixe. Creia nesta palavra, neste momento, que a chegada de Jesus na sua vida vai suprir todas as necessidades de Deus para a sua vida. Não só apenas o Deus usa o tempo para a chegada de Jesus, mas também Deus usa o tempo para encher o homem do Espírito Santo de Deus. Isso vemos lá em Lucas, capítulo de número 24. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24, e o versículo de número 49. Lucas 24 e o versículo 49 nos diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestido de poder. É necessário esperar o tempo de Deus para vir o revestimento de poder. Você talvez esteja passando por um momento de sequidão espiritual. Talvez você esteja cantando, mas não sente mais a presença de Deus. Talvez você esteja orando, mas não sente mais a presença do Espírito Santo de Deus.
Talvez você esteja indo para os cultos, esteja até assistindo mensagens, mas não sentem mais a presença do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa neste momento. Este período é um tempo que Deus está trabalhando longe da sua ótica, longe da ótica humana, para que venha vir o aperfeiçoamento do preenchimento espiritual por intermédio da ação direta do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele está lhe observando o seu comportamento neste momento. O silêncio de Deus não significa que Deus se ausentou das suas provas, que Deus se ausentou do que você está passando, mas o silêncio de Deus muitas vezes acontece que Deus está trabalhando dentro do tempo determinado para Ele, ou com Ele, junto com você, para vir um aperfeiçoamento do preenchimento espiritual na sua vida. Foi necessário que os discípulos esperassem em Jerusalém para que o preenchimento, ou revestimento, melhor dizendo, do Espírito Santo descesse sobre a vida deles. Muitas pessoas desistiram, muitos foram embora, muitos diziam que isso não iria acontecer mais, que isso não iria passar a se evidenciar com a vida daqueles que seguiram a Jesus, mas no tempo certo houve um ruído de um vento veemente, intempestuoso, que entrou e visitou aquela casa, e todos que estavam esperando foram surpreendidos com a presença do Espírito Santo de Deus. Neste momento eu quero te dizer uma coisa, que através desta palavra, o Espírito Santo de Deus já está soprando um vento ao teu favor. Sinta neste momento que este vento está entrando na tua vida e está preenchendo os vazios e as lacunas do teu coração. Acredite que Deus está trabalhando no seu tempo, e Deus irá te revestir deste poder, irá te revestir de força, irá te revestir de graça. Receba através desta palavra força de Deus, graça de Deus, mulher. Receba, homem de Deus, receba, moço, um revestimento deste poder através desta palavra. Se levante, receba força nas pernas, receba força espiritual para você se levantar dessa situação e ir em frente, prosseguir em frente. É mentira do diabo que disse que você vai morrer, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Deus neste momento abre uma porta espiritual para você passar por ela, e através desta porta Deus irá fazer com que você experimente uma experiência nova com Ele, e que através desta palavra Deus ele venha refrigerar e trazer paz ao teu coração. Neste momento eu quero te convidar a você curvar a sua cabeça ou fechar os seus olhos. Nós vamos orar pela tua vida em nome de Jesus. Justo e eterno e poderoso Deus, neste momento, Pai, nós sentimos a unção da Tua presença neste lugar. E neste momento onde nós estamos trazendo esta reflexão bíblica, aonde estiver um ouvinte que estiver ouvindo esta mensagem, causa-lhe, Senhor, uma inquietação espiritual por intermédio da presença do Teu Espírito Santo. E que através deste tempo da Tua palavra, Senhor, o Senhor possa revestir, Senhor, esta pessoa que está nos assistindo neste momento, da força, da graça, Senhor, esta pessoa. Levanta desta situação, visita este coração, visita esta mente, quebra, Senhor, todos os arcos, Senhor, que foram lançados sobre a mente desta pessoa, causando-lhe entristecimento espiritual. Que neste momento repouse sobre a vida deste ouvinte, deste telespectador, Senhor, força, 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 força espiritual neste momento eu te peço, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Não esqueça de estar sempre conosco nos nossos cultos que nós transmitimos através do canal Palavra Viva. Dê o seu like, faça o seu comentário e compartilhe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.